Fala galera, meu nome é Jael Santana, eu faço parte do grupo Escolas no PET e eu vou estar ministrando hoje a aula de Introdução à Integral. Nessa aula a gente vai abordar conceitos bem introdutórios de integral. A gente não vai entrar a fundo porque vocês entraram a fundo nesses conceitos na aula de cálculo. A gente vai aprender bem os conceitos introdutórios mesmo. Caso você tenha alguma dúvida ou você tenha alguma dificuldade de entender alguma coisa que eu fale nesse vídeo, eu vou estar deixando meu contato ao final do vídeo e você pode entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição para tentar tirar a sua dúvida. Antes de começar a aula, pegue um copinho d'água, pegue algum caderno para você anotar ou algo do tipo. Sente em algum lugar confortável, porque agora a gente vai abrir sua mente aqui, ó. A gente vai expandir sua mente. Então vamos para a aula. Quando se pensa em integral, se pensa em uma área. Mas por que se pensa em uma área? A gente vai entender por esse motivo de pensar numa área a partir do problema da área. O problema da área é encontrar a área da região que está sob a curva YGF de x de A até B. Isso graficamente significa o quê? Ó? Você pode perceber aqui embaixo no gráfico, ó, que você tem uma região azul. A gente quer a área exatamente dessa região azul, que a gente aqui chamou de S, que está no intervalo fechado de A até B. Aqui, ó. Abaixo de uma curva, de uma função qualquer. E a gente quer encontrar exatamente essa área. Mas não é tão fácil encontrar essa área, porque tem essa curva. Então a gente não consegue responder de maneira rápida qual seria essa área, ou como a gente calcularia essa área. A partir do problema da área, a gente pode pensar: qual o significado da palavra área? Quando a gente quer a área de um retângulo, a gente faz o quê? Base vezes altura. Quando a gente quer a área de um triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Então é meio que fácil você encontrar a área dessas figuras, mas não é tão fácil encontrar a área de uma figura curva. Mas pensa comigo, se você sabe encontrar a área dessas duas figuras, será que a gente não pode usar essas figuras para encontrar a área da figura que a gente não sabe? Sim, a gente pode e a gente vai fazer isso. A gente vai usar. Qual figura que a gente vai usar? O retângulo, porque o retângulo, a área dele é fácil ser calculada. É base vezes altura. Então a gente vai usar o retângulo para calcular a área daquela figura. Lembra, quando definiu tangente nas aulas de derivada, primeiro se aproximou a inclinação da reta tangente pelas inclinações da reta secante. E a gente vai fazer o mesmo princípio. A gente vai pegar o quê? Em vez de reta, a gente vai aproximar a área da figura com retângulos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o método dos retângulos. O que seria o método dos retângulos? O método dos retângulos é você utilizar retângulos para calcular a área. E como você vai fazer isso? Você vai dividir aqui ó, o intervalo AB em n partes iguais e vai estender até um ponto aqui, ó, até um ponto da função. Se você fazer o cálculo da área desses retângulos aqui, você vai ter uma aproximação da área abaixo da curva. Só que não é uma aproximação tão exata. A gente ainda não tem uma aproximação exata com essa divisão. Mas aqui, ó, a partir do segundo, você vê que se você aumenta o número de retângulos, você começa a se aproximar cada vez mais da área exata. E se você fazer infinitos retângulos, aqui ó, um monte de retângulo, você está se aproximando praticamente da área exata da figura. E nessa segunda parte, ele diz exatamente isso. Quando você aumenta o número de retângulos, você se aproxima da área da figura. E quando você tende o número de retângulos ao infinito, você tem exatamente a área. Essa notação aqui embaixo quer dizer exatamente isso. Ó. Aqui, ó, esse A aqui é a área e é igual ao quê? O limite, quando você faz o limite de n tendendo ao infinito da soma das áreas desses retângulos, você tem exatamente a área. Então a gente conseguiu achar um método para a gente poder calcular a área, o método dos retângulos. E a gente ainda tem uma notação para a gente poder usar aqui, ó. A notação é o limite de n tendendo ao infinito da soma dos retângulos. E a partir desse ponto que a gente vai entender um pouco melhor o conceito de integral. Aqui, ó, a gente pode ver também, ó, aquilo que eu falei. Quando o n vai aumentando, ó, vai ficando cada vez mais próximo. Aqui praticamente você não vê a distância aqui, ó. Parece que está praticamente em cima dessa curva aqui, ó.
E é esse método que a gente vai aplicar no problema da área. O problema da área, a gente queria encontrar aquela região azul, certo? Essa região aqui, ó. A gente viu que a gente pode encontrar com uma aproximação de retângulos. Então, ó, se a gente fizer 2 retângulos, a gente não vai ter uma aproximação tão boa. Mas se a gente fizer mais, a gente vai ter uma aproximação melhor. Se a gente, cada vez que a gente estiver fazendo mais retângulos, mais retângulos, mais retângulos, a gente vai ter uma aproximação cada vez melhor. Quando a gente tende n ao infinito, a gente tem a área. Então, a gente pode definir da seguinte forma. Aqui uma definição. A área da região essa que está sob o gráfico de uma função contínua é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. O que significa isso? Aqui, ó. A gente vai, essa notação que a gente vai utilizar aqui, ó, essa notação aberta quer dizer o quê? Que a área é igual, ó, o limite de n tendendo ao infinito do somatório das áreas dos retângulos. Então, isso daqui quer ser, isso daqui, ó, quer dizer o quê? Que você está somando a área dos retângulos e depois você está tendendo essas áreas ao infinito. Certo? Isso daqui, ó, quer dizer, esse símbolo somatório, às vezes vocês não estão muito acostumados com esse símbolo. Esse símbolo quer dizer o quê? Que você começa com i igual a 1 e para quando i for igual a n, certo? Então, a gente definiu o que é uma área. A área é o limite de n tendendo ao infinito do somatório das áreas dos retângulos. E a partir desse ponto que a gente define integral. Porque, ó, a próxima notação é chamada de integral definida. Aqui, ó, isso daqui você viu que corresponde à área, certo? Como é uma igualdade, se isso daqui corresponde à área, essa notação aqui também corresponde à área. E essa notação aqui é o quê? Uma integral definida. Por isso que quando se pensa em integral, se pensa em uma área. Essa notação quer dizer o quê? Que você aqui, ó, lembra que a gente estava num gráfico aqui, que começava no intervalo A até o intervalo B, certo? Deixa eu desenhar aqui, tá meio bugado, mas tá dando para desenhar aqui, ó. Lembra que começava de um intervalo A, esse intervalo aqui ia até o intervalo B? Isso quer dizer exatamente isso. O limite inferior e o limite superior. Então, você vai de A até B, um intervalo fechado, de uma função dx. Isso daqui a gente pode até analisar como isso sendo a largura e isso daqui sendo a altura. E isso é uma multiplicação. Isso daqui é a área de um retângulo. Então, você está fazendo um somatório de A até B da área do retângulo. Exatamente o que a gente acabou de ver nisso daqui. E é a partir desse ponto que a gente vai definir a integral. A integral definida é exatamente isso. É um cálculo de uma área. Então, a gente vai falar que a integral é usada para calcular uma área, como calcular volume, como tem aplicações na física e na biologia. A gente já sabe o que uma integral definida significa. É o cálculo de uma área. Essa notação aqui é a notação de integral definida. Esse daqui é o símbolo de integral. Esse daqui são os limites de integração. Esse daqui é o limite inferior e esse é o limite superior. F de x é a função que você quer integrar. E dx é na variável que você está integrando. Pode ser ds, pode ser dt, realmente depende da variável que você está integrando. O que esse símbolo aqui quer dizer? Depois que você realizar o processo de integração, você vai encontrar uma função. Essa barrinha aqui do lado quer dizer que você tem que aplicar os limites de integração. Aqui, ó, você tem que aplicar os limites de integração. E como você vai aplicar os limites de integração? Sempre vai ser assim, o limite superior menos o limite inferior aplicado na função que você encontrou após integrar. Aqui, por exemplo, a gente tem que o limite superior é b. Então, a gente vai aplicar o b na função que a gente encontrou, menos o limite inferior, que é o a, aplicado na função também que a gente encontrou. Isso a gente vai encontrar um valor depois que a gente realizar esse cálculo. Esse vai ser o valor da área, certo? Já a integral indefinida, diferentemente da integral definida, ela não vai te retornar um valor, ela vai te retornar uma função. Aqui, ó, nessa notação, a gente pode perceber aqui, ó, nessa notação, esse é o símbolo de integral. A gente pode perceber que não tem os limites de integração, por isso que é uma integral indefinida. O f de x é a função que a gente quer integrar, e o dx é na variável que a gente está integrando. Poderia, como eu citei anteriormente, poderia ser dt, ds, depende realmente da variável que a gente está integrando. Ela vai te retornar
uma função mais um c, depois que você aplicar o processo de integração. E você aqui, ó, esse c é uma coisa muito importante. Você, depois que calcular a integral, você vai ter uma função e você tem que colocar o mais c. Sempre, ó, o mais c. Vou até aqui, ó, deixar ele todo em azul, porque você não pode esquecer, ó. Vou destacar aqui, ó, o mais c, ó. Ó, destaque aqui todo mais c, porque você tem que gravar isso na sua alma. Se você fez o cálculo de uma integral indefinida, você tem que colocar o mais c. Quando vocês estudarem cálculo, vocês vão entender um pouco melhor essa questão do mais c. E também, quando vocês chegarem em cálculo 2, vocês vão ver a aplicação desse mais c. Mas não esquece, na integral indefinida, coloca o mais c. A integral indefinida também é comumente chamada de uma antiderivada. Por que é uma antiderivada? Porque é como se fosse o processo inverso da derivada. Aqui, ó, a gente pode perceber isso aqui embaixo. Ó. Quando você deriva φ, você encontra φ. E quando você integra φ, você tem a fisão. É como se fosse o processo inverso, entendeu? É como se fosse, vamos pensar, você tem o leite. Você deriva o leite, você tem o queijo. Quando você quer saber de onde aquele queijo veio, você integra e você tem o resultado. Você sabe que o queijo veio do leite. E quando você deriva o leite, você tem o queijo. Está entendendo esse processo inverso um do outro? Veremos agora as regras básicas de integração. São as regras que nos auxiliam no cálculo das integrais. Essas regras valem tanto para as integrais indefinidas como para as integrais definidas. A primeira regra que a gente vai ver vai ser a regra da potência. A regra da potência a gente utiliza bastante no cálculo das integrais. O que diz a regra da potência? Que se você quer calcular a integral de uma potência que o expoente é diferente de menos 1, você vai fazer o quê? Você vai somar mais 1 no expoente sobre o expoente mais 1. Como isso daqui é uma integral indefinida, mais c. Como a gente vai fazer isso aqui? Ó, na prática, a gente quer calcular a integral de x ao quadrado na variável x. 2 é diferente de menos 1, então a gente vai poder aplicar a regra da potência. Então a gente faz o quê? Ó? X, 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais c, que é uma integral indefinida. Melhorando isso daqui, vai ficar o quê? Ó? X ao cubo sobre 3 mais c. E pronto, a gente já realizou o cálculo dessa integral. Agora, a gente vai ver a regra da homogeneidade. A regra da homogeneidade diz o quê? Se você tem uma constante multiplicada por uma função e você quer calcular a integral disso, você faz o quê? Você joga a constante para fora e calcula a integral da função. Como a gente vai fazer isso na prática? Aqui, ó, a gente quer calcular a integral de, por exemplo, 3x dx. A gente quer calcular essa integral. Pela regra da homogeneidade, a gente faz o quê? Joga o 3 para fora e calcula a integral da função. Porque o 3 é uma constante. E a gente já sabe calcular essa integral. Pela regra da potência, aqui a gente sabe que o expoente é 1. E ele é diferente de menos 1. Então a gente pode aplicar a regra da potência. Então, essa integral vai ser o quê? 3x 1 mais 1, aplicando a regra da potência aqui, sobre 1 mais 1 mais c, porque é uma integral indefinida. Melhorando isso daqui, vai ficar 3x ao quadrado sobre 2 mais c. E pronto, a gente já realizou a integral. Então aqui a gente já viu a regra da homogeneidade em conjunto com a regra da potência. E aqui em cima a gente viu a regra da potência. A próxima regra que a gente vai ver vai ser a regra da adição. A regra da adição diz o seguinte: se você tem uma integral da soma, nada mais é do que a soma das integrais. Essa regra também vale para as diferenças, então a gente pode botar um sinalzinho de menos aqui. Ó.
Isso na prática vai ser da seguinte forma. Vamos fazer um exemplo aqui do lado. A gente quer calcular a integral de 3x mais x dx. Agrava o x aqui, ó, dx. A gente quer calcular essa integral. A regra diz o seguinte: a integral da soma é a soma das integrais. Então a gente vai separar aqui, ó. A gente vai fazer a integral de 3x dx mais a integral de x dx. Aqui, ó, a gente já separou. Aqui a gente só vai calcular a integral agora. Essa integral aqui a gente já calculou anteriormente. A gente sabe que ela vai dar o resultado de 3x ao quadrado sobre 2. E essa daqui a gente também já calculou anteriormente. A gente sabe que ela vale mais x ao quadrado sobre 2. E o mais c. Já a regra da linearidade diz o quê? Se você quer calcular uma integral que ela tem várias somas, várias diferenças, você pode dividir ela em várias integrais. Da seguinte forma, a gente quer calcular, por exemplo, a integral de 3x mais 4x menos 5x dx. A gente quer calcular essa integral. Pela regra da linearidade, a gente pode dividir essa integral em várias integrais. Ó. Então a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter a integral de 3x dx mais a integral de 4x dx menos a integral de 5x dx. Aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Aqui você pode fazer o quê? Jogar todas as constantes para fora. Então vai ficar a integral de 3x dx mais a integral, aqui ó, eu jogo 4 para fora, x dx menos, jogo 5 para fora, x dx. Já vou botar o resultado dessas integrais, mas a gente utilizou o que aqui? Ó? A regra da constante e a regra da potência. A primeira integral, o resultado dela vai ser 3x ao quadrado sobre 2 mais 4x ao quadrado sobre 2 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais o c. A gente podia botar o c em cada integral dessa que a gente está calculando, mas a gente pega, junta todos e bota um c só no final. Então fica mais c aqui porque é uma integral indefinida. Aqui tem a tabela das principais integrais. Eu vou falar aqui da primeira só, que é uma que a gente não viu ainda. Aqui, ó. Essa daqui diz o quê? Se você quer calcular uma integral de uma constante, nada mais é do que a constante vezes a variável que você está integrando. Por exemplo, eu quero integrar 2 dx aqui, ó.
Essa integral vai ser o quê? É a variável, é a constante vezes a variável que você está integrando. A variável que eu estou integrando é x, a constante é 2. Então o resultado dela vai ser o quê? 2x mais c, que é uma integral indefinida. Aqui, lembra que na regra da potência eu falei que tinha que ser diferente de menos 1? Aqui, ó, quando for igual a menos 1, a potência, você tem a regra tabelada. Você tem uma integral já tabelada, que é ln do módulo de x mais c se for uma integral indefinida. Então isso daqui já está tabelado. Essas outras integrais aqui são integrais que você pode consultar na tabela. Ó. A integral de Euler de x, por exemplo, que é ela mesma. A integral de ax, que é ax sobre ln de a. E aqui tem as principais integrais trigonométricas, a integral de seno, por exemplo, que é menos cosseno, a integral de cosseno, que é, por exemplo, é seno, e tem outras aqui. Aí quando você for realizar o cálculo de alguma integral, você pode pegar a tabela e consultar e ir fazendo os exercícios. Eu vou deixar a tabela também, eu vou também deixar uma tabela no final, que vai ter vários tipos de integrais que você pode consultar quando você estiver fazendo os exercícios até você gravar. Agora a gente vai entender um pouco das propriedades de integral definida. O que diz a propriedade de integral definida? A primeira diz, se você tem os limites de integração iguais, o resultado dessa integral vai ser zero. Por quê? Ó? A gente pode pensar como uma área. Lembra que a integral definida, você está calculando a área no intervalo? E os limites de integração nada mais é o que são os intervalos que você está integrando? Aqui, ó, se você está no intervalo 2, por exemplo, você quer calcular até 2, você não saiu, você está aqui, então não tem área, então o resultado é nulo. A gente também pode ver isso daqui na prova, no cálculo. Ó. Se a gente, por exemplo, calcular a integral de x dx, ela está definida de 1 a 1, por exemplo. O resultado dessa integral a gente já sabe que vai ser o quê? X ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, como é uma integral definida, a gente tem que aplicar os limites de integração, que vai de 1 até 1. Aplicando os limites de integração, a gente vai ter o quê? 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. O que é isso daqui? É o limite superior com o limite superior aplicado na função menos o limite inferior aplicado na função. Isso daqui, ó, isso daqui é exatamente igual. Então, uma coisa igual menos outra coisa igual é zero. Entendeu? Aqui, por que é zero? A gente também tem a regra da constante. No slide anterior, eu falei que a integral de uma constante é a constante vezes a variável que você está integrando. Então, aqui é exatamente isso. A gente já pula um passo. Ó. Se a gente sabe que é uma integral de uma constante, a gente já vai saber que é a constante vezes o limite superior menos o limite inferior. Aqui, ó, a gente pode perceber no exemplinho aqui. Ó. A gente quer calcular, por exemplo, a integral de 1 a 2 de 2, por exemplo, dx. A gente sabe que essa integral, o resultado dela, pela regra que a gente viu anteriormente, ela é a constante vezes a variável. Então a gente vai ter o quê? 2x. Mas a gente tem que aplicar os limites de integração, ó, de 1 até 2. Então a gente vai fazer o quê? Vai ter 2 vezes 2 menos 2 vezes 1. Aqui, ó. Botando 2 em evidência, a gente vai ter o que? Ó? A gente vai ter que 2 vezes o limite superior menos o limite inferior. Então a gente provou aqui, ó. Aqui, ó, essa terceira aqui é que se você trocar os limites de integração, por exemplo, você inverter, se você está calculando de A até B e você agora quer calcular de B até A, você tem que botar um sinalzinho de menos na frente. Mas por quê? Porque não tem área negativa. Porque quando você for fazer o cálculo da integral, daria uma área negativa. E você bota esse sinalzinho de menos para dar uma área positiva.
Isso daqui eu não vou provar porque é bem intuitivo mesmo. A quarta é o que? Se você, ó, vamos fazer um gráficozinho aqui. Fazer aqui, ó, desenhando. Gráfico bem capenga, mas só para vocês entenderem mesmo o conceito. Ó, diz o que? Se você quer calcular uma integral definida de A até B, mais uma integral definida de B até C, você pode integrar uma integral de A até C, ó. Porque, ó, se você vai fazer essa integral mais essa integral, você pode calcular uma integral só, que vai abranger toda essa área aqui. Tá bom? Agora veremos a interpretação física. Lembra que eu falei que comumente a integral é chamada de uma antiderivada? Isso se dá ao fato que por diversas vezes a gente conhece a derivada da função, mas a gente quer encontrar a própria função. Por exemplo, a gente conhece a velocidade de uma partícula e a gente quer encontrar a equação do espaço. Como a gente faria isso? Se a gente fosse fazer o processo inverso, se a gente tem um espaço e quer encontrar a velocidade, a gente só aplicaria a derivação, como a gente aprendeu anteriormente. Lembra disso daqui, ó? Espaço, velocidade e aceleração. Lá em derivado vocês viram que, ó, quando você deriva o espaço, você encontra a velocidade. E quando você deriva a velocidade, você encontra a aceleração. O processo inverso é exatamente a antidiferenciação, a integral. Você, quando integra isso, a aceleração, você encontra a velocidade. Quando você integra a velocidade, você encontra o espaço. Aqui, ó, podemos ver melhor. A gente conhece a derivada da função velocidade, que é a aceleração. Se a gente integrar a aceleração, a gente vai encontrar o quê? A equação da velocidade. E aqui, a gente conhece a derivada do espaço, que é a velocidade, ó. Se a gente integrar a velocidade, a equação da velocidade, a gente vai ter o quê? A equação do espaço, certo? Vamos ver aqui do lado. Vamos fazer essa primeira aqui para vocês verem como realmente dá certo. Ó. A gente quer integrar A na variável t. Lembra que a integral de uma constante é a constante vezes a variável que você está integrando? Então vai ser exatamente isso daqui, ó. A t mais c, certo? E esse c a gente pode chamar de V0. Então, o resultado vai ser V0, organizando melhor, mais AT. Viu que dá a mesma coisa? Essa afirmação realmente é válida. Você pode até tentar fazer com essa daqui, ó. Tenta integrar essa equação aqui, você vai ter exatamente isso daqui. Então, a integral na física, como uma antiderivada, serve para você encontrar, por exemplo, a velocidade de uma partícula. A partir da aceleração, você também serve para calcular o espaço a partir de uma velocidade. Então, você consegue fazer isso tudo. Como você também consegue com a integral definida, agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. O espaço são exercícios que já estão resolvidos, aqui, ó, você faz a área desses gráficos, que é a integral definida faz exatamente isso. Primeiro exercício vai ter o espaço percorrido. É integral. Aqui também, ó, se você realizar o cálculo dessa área aqui, você também vai ter o trabalho da máquina térmica. Então a integral definida também serve para você calcular diversas coisas na física. E por último, vamos fazer essa sequência de exercícios aqui para fixar bem aquelas regras de integração que a gente aprendeu anteriormente. Vamos para os exercícios? A primeira integral que a gente vai resolver vai integrais. Então a gente vai fazer exatamente isso. Ó. Vai dividir em integral de 5x ao cubo dx mais a integral de 3 cosseno de x dx, certo? Agora para calcular essas duas integrais aqui.
Essa daqui a gente sabe que é uma integral de uma potência, e essa é uma integral trigonométrica. Mas antes disso, a gente pode aplicar a regra da constante. O que diz a regra da constante? Se você tem uma constante multiplicada por uma função e você quer integrar isso, você pode jogar a constante para fora e integrar a função de dentro. É exatamente isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai jogar aqui ó, o 5 para fora, integrar x ao cubo, e depois a gente vai jogar o 3 para fora e vai integrar cosseno de x, dx. Essa integral aqui a gente só vai aplicar a regra da potência aqui, ó. E essa integral aqui eu já botei aqui do lado, que é tabelada. A integral de cosseno é igual a seno. Então fazendo aqui, ó, vai ficar 5x 3 mais 1 sobre 3 mais 1 mais 3 seno de x. Aqui a gente vai gerar uma constante aqui também, a gente pode botar só uma constante, englobando as duas, então vai ficar mais c. Melhorando isso daqui, vai ficar o quê? 5x à quarta sobre 4 mais 3 seno de x mais c. E pronto, a gente calculou a integral. A segunda integral que a gente vai calcular vai ser a integral de 4x mais 3. Como a gente vai fazer essa integral? A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então a gente já vai aplicar essa regra aqui. Ó. Então vai ficar a integral de 4x dx mais a integral de 3 dx. Certo? Aqui a gente já pode aplicar a regra da constante também. Então a gente joga a constante para fora, calcula a integral, está aqui dentro, dx, mais integral de 3 dx. Aqui nessa integral a gente vai aplicar a regra da potência, porque é um polinômio. E nessa a gente vai aplicar essa regra aqui, ó. A integral de uma constante é a constante vezes a variável que você está integrando. Então, aplicando as regras, vai ficar 4x, 1 mais 1, porque aqui quando não aparece nada é 1, sobre 1 mais 1, mais 3x mais c, certo? Melhorando isso daqui, a gente vai ter 4x ao quadrado sobre 2, mais 3x mais c, certo? Aqui a gente pode dividir, aqui ó, pode simplificar, então vai ficar igual 2x ao quadrado mais 3x mais c. E pronto, a gente calculou a integral de 4x mais 3. A terceira integral que a gente vai resolver vai ser essa integral aqui, ó. A integral de 2v elevado a 5 quartos mais 6v elevado a 1 quarto mais 3v elevado a menos 3. A gente já sabe que a integral da soma é a soma das integrais. E pela regra da constante, a gente pode jogar essas constantes para fora. Então vai ficar aqui, ó. 2 integral de v elevado a 5 quartos dv mais 6 integral de v elevado a 1 quarto dv mais 3 integral de v elevado a menos 3 dv, certo? Agora, a gente sabe que aqui a gente vai aplicar a regra da potência, aqui a gente também vai aplicar a regra da potência, e aqui também a gente vai aplicar a regra da potência porque é um polinômio. Aqui, então vai ficar, aplicando, vai ficar 2v 5 mais 1, que é o 5 está sobre 4, sobre 5 sobre 4 mais 1, mais 6v 1 quarto mais 1 sobre 1 quarto mais 1
mais 3v menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1 mais c. Aqui, ó, é uma fração e a gente tem que somar. Faz a MMC aqui do lado rapidinho, ó. MMC entre 4 e 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 5 mais 4, 9. Isso aqui está sobre 4, vai ficar 9 quartos. 1 quarto mais 1 é o que? A gente também faz o MMC. MMC entre 4 e 1. 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 mais 4, 5. Então vai ficar 5 sobre 4. Então a gente só vai botar aqui, ó. Vai ficar 2V 9 sobre 4 sobre 9 sobre 4 mais 6V elevado a 5 quartos, que a gente já calculou ali, ó, sobre 5 quartos, mais 3V elevado a menos 2 sobre menos 2, que é aqui, ó, menos 3 mais 1, menos 2, mais C. Melhorando isso daqui, ó, a gente sabe que uma divisão de uma divisão repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 vezes 4V elevado a 9 quartos sobre 9, mais, mesma coisa, uma divisão de uma divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 4V elevado a 5 quartos sobre 5, menos, porque é mais dividido por menos, dá menos. Então, menos 3 menos 2 sobre 2. V. Melhorando isso daqui, ó, a gente vai ter 8V elevado a 9 quartos sobre 9, mais 24V 5 quartos sobre 5, menos 3V menos 2 sobre 2. E pronto. Esse é o resultado da integral. A quarta integral que a gente vai resolver vai ser a integral de x vezes 2x mais 3. Antes de a gente começar a fazer essa integral, a gente pode fazer o quê? Ó? A gente pode fazer a distributiva aqui, ó, para ficar mais fácil. Então a gente vai fazer a integral, fazendo a distributiva x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Agora ficou mais fácil, né, de visualizar e até para a gente poder integrar. Então aqui, ó, a integral da soma é a soma das integrais. Então a gente vai fazer aqui, ó, integral de 2x ao quadrado dx mais a integral de 3x dx. A gente pode jogar a constante para fora, vai ficar 2 integral de x ao quadrado dx mais 3 integral de x dx. Essas duas integrais aqui a gente vai aplicar a regra da potência. Então vai ficar, ó, 2x quadrado mais 1 sobre 2 mais 1 mais 3x1 mais 1 sobre 1 mais 1 mais c. Melhorando isso daqui vai ficar 2x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2 mais c. E pronto, a gente calculou a integral. A quinta integral que a gente vai resolver vai ser essa integral aqui, ó, a integral definida, que vai de 1 até 5 da função x mais 3. A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então a gente pode, ó, dividir aqui, ó,
integral que vai de 1 até 5 de x dx, mais integral de 1 até 5 de 3 dx. Certo? É interessante na integral definida a gente calcular as integrais separadamente, porque a gente tem que aplicar o limite de integração em cada integral que a gente está calculando. Então, para não se embolar, vamos calcular aqui separadamente. Ó. A primeira integral que a gente vai calcular vai ser a integral que vai de 1 até 5 de x dx. Aqui a gente vai aplicar a regra da potência, integral de polinômio. Então vai ficar x1 mais 1, porque não aparece nada aqui, é 1, sobre 1 mais 1. E a gente depois vai ter que aplicar o limite de integração nessa função aqui, ó. Então vai ficar igual x ao quadrado sobre 2 e tendo que aplicar o limite de integração. Aplicando o limite de integração, lembra? Você faz f de b menos f de a. Limite superior menos o limite inferior. Então, vai ficar 5 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Aqui, dá 25, denominador de mesma base, a gente só repete o denominador, faz aqui o cálculo dos numeradores. Então, 25 menos 1. Aqui, 25 menos 1, 24. 24 dividido por 2, 12. Certo? Agora, vamos calcular essa integral aqui. A integral que vai de 1 até 5 de 3 dx. A gente sabe que a integral de uma constante é a constante vezes a variável que a gente está integrando. Então, vai ficar isso daqui. 3x. E tendo que aplicar o limite de integração, que vai de 1 até 5. Fazendo isso daqui, vai ficar 3 vezes 5, limite 5, limite superior menos 3 vezes 1, limite inferior. Isso daqui vai dar 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3, menos 3. Então vai ficar igual a 12. Juntando os dois resultados das duas integrais que a gente calculou, vai ficar 12 mais 12. Então é igual a 24. E pronto. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha entendido bem os conteúdos que foram abordados. Se você ficou com alguma dúvida, aqui embaixo eu vou deixar meu contato. Você pode entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Aqui do lado tem as redes sociais do PET. Nessas redes sociais a gente publica vários conteúdos maneiros, então vai lá, dá uma olhada, curta, compartilhe, comente. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tamo junto!